chamo Catarina e eu tô aqui com a Ana Cristina. Nós Olá. somos estudantes do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFMT. E hoje nós estamos apresentando o nosso seminário, é o terceiro já, sobre a matemática e a física do seu celular. Então, faz parte da nossa grade curricular, né? E a gente trouxe esse tema hoje para falar com vocês um pouquinho. Vocês já devem ter usado o celular hoje ou em algum momento do dia, ou vão usar ainda, e eu também já usei. E vocês podem perceber que é quase impossível ficar sem usar o celular, certo? Mas o que está por trás disso tudo? Qual é a ciência, né? O que a gente consegue entender sobre o celular, essa tecnologia? Bom, vocês viram que existe mais tecnologia no smartphone do que quando o homem foi lá para a Lua. Bom, a gente acredita que o homem foi para a Lua, né? Então, né, é uma máquina surpreendente que aconteceu lá atrás, mas que ainda assim tem menos tecnologia do que o celular que a gente carrega na mão. Então, como é que funciona isso? A gente vai aprender mais ou menos o que está por trás, e a gente vai perceber que a matemática e a física, elas fazem essas tecnologias funcionarem. Então, vamos embora. Pode avançar aí. A gente vai ver que o código secreto dos computadores nada mais é do que dois números, 0 e 1. Eles chamam linguagem binária. Então, a gente vai entender mais ou menos o que é isso. E é tudo matemática, gente. O sistema binário é o alfabeto dos computadores. Cada letra, número, imagem ou som é traduzido em sequências de 0 e 1. E é assim que eles conversam e processam as informações. Então, a partir do momento que a gente consegue, o computador escreve a letra A, nada mais é do que uma sequência de 0 e 1 representados, né, na linguagem binária. E o que a gente pode saber também? Que é possível converter esse número binário em números decimais e fazer o inverso também. Então, o seu celular ele pensa assim. Então, desde que Ada Lovelace, a primeira programadora, até Alan Turing, que criou a ideia da máquina que calcula, a história nos mostra como pensadores geniais pavimentaram o caminho para que o seu celular pudesse pensar em binário. Então, o código binário é o sistema de numeração que usa apenas dois dígitos, 0 e 1. O número binário, ele 1 e 0 representa, né, por 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. A professora Juliana vai conseguir demonstrar isso para vocês no dia que estiver apresentando essa aula de hoje. Então, todos os computadores e dispositivos eletrônicos usam código binário para processar e armazenar informações. Isso porque eles trabalham com circuitos que estão ligados um ou desligados zeros. Então, o que é importante a gente pensar? Que computador, processador, memória, smartphone, televisores digitais, câmeras, todos eles usam esse código de linguagem. Parece ser muito simples, né? Mas é tudo cálculo. Então, quando vocês forem fazer a conversão de número binário para números decimais, vocês vão ver que só cálculo. Todo aparelho só faz uma matemática simples, armazenando dados e verificando padrões. Então, pense bem em algoritmo como uma receita de bolo para computador. São sequências de instruções que o seu celular segue para realizar tarefas, desde exibir sua selfie até sugerir o próximo vídeo do TikTok. Sua selfie perfeita, com cores vibrantes e detalhes nítidos, é, para o seu celular, uma complexa sequência de milhões de 0 e 1. O processador, com a ajuda da matemática, transforma esse código secreto de volta em uma imagem que você pode ver na tela. Então, gente, a magia que vocês veem só passando o dedinho, arrastando para cima, é só a matemática. Quem não gosta de matemática aí vai ter que gostar, porque é a melhor matéria. Se não fosse a matemática, a gente não teria o celular, gente.
pode ter certeza. Isso é a obra de algoritmos avançados que usam estatísticas e probabilidade para prever seus interesses e personalizar sua experiência. A matemática em ação, tornando seu feed mais divertido e relevante. Então, agora, vocês viram o que é mais ou menos um código binário. E toda a nossa volta, que se trata de smartphone, tecnologia, usa essa linguagem. E agora vocês vão ver, Ana Cristina, a física invisível do seu dia a dia. Certo. Oi, pessoal, dando continuidade à apresentação, eu tenho certeza que, independente do momento, do horário que vocês estejam vendo o vídeo, vocês já interagiram aí de alguma forma com o celular de vocês, e para que vocês entendam, né, e tenham um pouco de noção do porquê eles funcionam da forma que funcionam, eu vou abordar um pouquinho da física envolvida na utilização desse dispositivo, né? E vocês vão entender que vocês carregam e que o que a gente carrega é uma das maiores conquistas da ciência hoje, certo? Vamos começar então com algo que a gente utiliza quase que o tempo todo, né? O Wi-Fi, a internet, né? Num piscar de olhos, por exemplo, centenas de ondas invisíveis elas passam pelo nosso corpo, né? Essas ondas são as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi, do Bluetooth, do 4G, enfim. Sabe quando a gente joga uma pedrinha na água e ela faz aquelas ondas? As ondas eletromagnéticas elas são bem parecidas, mas elas viajam pelo ar em vez da água. Então elas carregam consigo as fotos, as mensagens, também os vídeos que a gente compartilha com os nossos familiares e os nossos amigos. Assim também como tudo que a gente vê na internet, né, que são compartilhados através dessas ondas. O YouTube, os vídeos do YouTube, do Instagram, do TikTok, enfim, de outras redes e de sites que a gente acessa aí no nosso cotidiano. Então, essas ondas elas viajam na velocidade da luz. São 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, a mensagem que a gente envia pelo WhatsApp, ela pode dar 7,5 voltas na Terra, né? E quando vocês estão utilizando a internet em casa, né, e vão para outro cômodo, o Wi-Fi ele pode ficar fraco, entre aspas, né? E não é porque o sinal acabou ou tá ficando fraco, mas é porque as ondas elas estão encontrando algum tipo de barreira física mesmo, né? Estão sendo bloqueadas ou por uma parede ou por um muro, enfim, qualquer outro tipo de barreira física. Outra tecnologia também que a gente utiliza bastante é o touchscreen no nosso celular, né? Então, por que que a tela do celular funciona com o nosso dedo, mas não funciona com uma caneta, por exemplo? Né? Mágica? Não, não é. É a física ali, a eletricidade. O nosso corpo, ele é um condutor de eletricidade. Então, diferente do plástico, de uma caneta ou de outro material, como o tecido, né? Ou uma borracha. Como o nosso corpo possui essa eletricidade, a tela do celular ela vai detectar essa carga na ponta do nosso dedo e vai responder ao comando que eu estiver dando ali. Mas a gente sabe que existe uma caneta que funciona, né? Então, uma caneta especial, que é a caneta capacitiva, e ela imita a eletricidade do corpo, então por isso que ela funciona. No inverno, por exemplo, em alguns locais que tem o clima mais ameno, que o pessoal chega a utilizar a luva, ela também não consegue utilizar o celular, porque o tecido da luva ele não conduz eletricidade, né? Mas existem algumas luvas especiais que possui ali alguns fios condutores nas pontas do dedo, e aí vai conseguir fazer com que o celular responda, né, ao comando que estiver sendo dado também. Outra tecnologia dentro do nosso celular é a câmera do celular, e ela funciona basicamente como uma lupa, e só que uma lupa super avançada, né? Então, primeiro essa lente, ela vai concentrar uma luz e depois ela vai mandar, e dentro dele tem um sensor. Ao concentrar essa luz, ela vai transformar essa luz em eletricidade, e essa eletricidade no processador ele vai utilizar muitos cálculos matemáticos para criar essa imagem ou essa foto, né, que a gente utiliza, que a gente tira, né? Então, se vocês pegarem um exemplo prático, né, se vocês pegarem
uma foto no celular de vocês e der muito zoom ali, vai chegar um momento que a imagem vai ficar com alguns quadradinhos. Então, esses quadradinhos, eles são os pixels. E cada um é um número. E esse número indica uma cor específica. Uma foto, por exemplo, de 12 megapixels, ele vai ter 12 milhões de pontinhos, né? E o celular calcula todos eles, assim, em menos de um segundo, para exibir a imagem da foto na tela do celular. Então, quando a gente tira uma foto, o celular está fazendo, assim, milhões de cálculos matemáticos instantaneamente para exibir essa imagem. Então, é ali a matemática em ação. Então, nada é mágica, é só ciência mesmo. Outra tecnologia que a gente utiliza bastante, tanto no celular e nos aplicativos que a gente utiliza no celular, é o GPS. E imagine o seguinte, existem mais de 30 satélites que girando, orbitando ali em volta da Terra, lá no espaço. E o nosso celular, ele conversa com pelo menos 4 deles, ao mesmo tempo. E é mais ou menos como se a gente estivesse perdido numa cidade e a gente perguntasse para alguém, onde que fica a escola? Né? Uma pessoa vai falar, fica 500 metros de mim. A outra vai falar, fica 300 metros de mim. Mas duas pessoas também, ditando a distância entre ela e a escola, a gente consegue descobrir exatamente onde a escola está. Isso é a geometria espacial trabalhando, é matemática. E a coisa, sabe, um detalhe interessante e de ser abordado é que o Albert Einstein, que é o físico e o cientista que a gente conhece, ele é fundamental para o GPS funcionar. Isso porque ele descobriu que o tempo ele não passa igual em todos os lugares. Lá no espaço, onde estão esses satélites, o tempo ele passa um pouco diferente em relação ao tempo aqui na Terra. Então, existem alguns cálculos físicos baseados nas teorias do Einstein que são realizados para fazer essas correções, que se a gente não fizer, o GPS ele erraria em torno de 10 km por dia. Então, quando a gente pede o Uber lá, ou 99, e ele chega certinho no lugar, então a gente tem que agradecer ao Einstein. Outras tecnologias que a gente utiliza bastante no celular é o reconhecimento facial, que utiliza ali de muita matemática também. Então, a câmera, ela projeta ali milhares de pontos invisíveis no nosso rosto, através da luz infravermelha, e ela mede a distância de vários pontos do nosso rosto, né? Do olho até o nariz, da boca até o queixo, o tamanho da testa. Ele transforma tudo isso em números, né? E compara esses números com o que foi salvo primordialmente, digamos assim, né? A gente faz um save, digamos assim, né? Do nosso rosto, primeiramente. E toda vez que a gente for fazer um reconhecimento ou acessar o celular, computador ou qualquer outra coisa, tem condomínio que utiliza o reconhecimento facial para liberar a entrada dos condôminos, enfim. Então, quando a gente faz um primeiro save, e aí quando a gente vai fazer esse reconhecimento para acessar, ele compara esses números com o que foi salvo e faz o desbloqueio para acesso do celular, do condomínio, ou de algum aplicativo, né? A gente vê bastante também nos aplicativos de banco, essas coisas. Uma outra curiosidade em relação a isso é que a matemática envolvida aqui no reconhecimento facial é tão precisa que nem gêmeos idênticos conseguem enganar, né, os sistemas. Porque a gente tem mais de 30 mil pontos no rosto para serem mapeados. Então, assim, cada indivíduo ele é único nesse sentido. Vários outros também, mas nesse também é único. Outra tecnologia é a compressão de dados que existe, né? Então, assim, a gente imagino que eu já me fiz essa pergunta, imagino que vocês também. Se perguntar como que cabe tanta coisa, tantos arquivos num aparelho tão pequeno, né? Música, foto, vídeo, arquivo, enfim. Então, imagine assim, uma analogia mais prática para tentar ficar mais tangível para vocês. Imagine que a professora de redação de vocês pede para vocês escreverem uma redação de 2 páginas
sobre as férias que vocês tiraram, né? E na sequência pede para que vocês reescrevam essa redação com metade das palavras, sem perder, claro, a ideia principal. Então, é exatamente isso que a matemática ela faz com as músicas e os vídeos, né? Que a gente tem no dispositivo. Um arquivo de MP3, por exemplo, ele é 10 vezes menor que uma música original, né? Uma música normal ela tem 50 megabytes, comprimida em MP3 ela fica com 5, então por isso que cabe tanta música no celular. A matemática que é utilizada aqui é a matemática, e aí vocês me desculpem se não tiver certa pronúncia, é a série de Fourier, que é a matemática já em nível universitário, né? Que aí só universitários realmente que vão trabalhar, mas para vocês saberem que existe uma matemática trabalhando ali, certo? A outra tecnologia que também que eu acho que é impossível da gente não ter ouvido falar, de ninguém ter ouvido falar, é a inteligência artificial. Primeira coisa é que a inteligência artificial, ela não é um robô pensante, ela é matemática e uma matemática muito avançada. Funciona assim, se eu mostrar para vocês, né, 10 fotos de gatos diferentes, depois vocês conseguem identificar um determinado gato, ou numa foto nova, ou a mesma foto que foi mostrada, né? Isso porque a gente consegue fazer reconhecer alguns parâmetros, né? E a inteligência artificial ela faz a mesma coisa, mas utilizando matemática. E consegue fazer em escala bem maiores, né? Do que 10 fotos. Então, exemplos práticos relacionados à inteligência artificial são os filtros do Instagram, do TikTok, aqueles filtros que a gente utiliza para colocar a orelhinha ou que mudam o nosso rosto. Então, a IA consegue identificar ali onde está o seu rosto em tempo real. Corretor automático é outro exemplo, né? Quando a gente está escrevendo uma mensagem no WhatsApp, ela sugere ali a palavra correta, digamos assim. Então, isso porque a inteligência artificial analisou ali bilhões de mensagens para poder te apresentar aquela sugestão, né? Outra coisa também seria as recomendações que a gente recebe do YouTube, de vídeo, né? E de música no Spotify. Isso porque a inteligência artificial ela já estudou o seu comportamento e te sugeriu aqueles vídeos, aquela música baseada no que você assiste ou no que você ouve, né? E como que o celular aprende isso? Desculpa. A inteligência ela recebe milhões de fotos de cadeiras, por exemplo. Todas elas com a etiqueta de isso é uma cadeira. Então, ela vai analisar todas as características, né, dessa cadeira, que tem 4 pernas, tem um assento, ela tem um encosto. E depois de ver milhares de exemplos, quando você mostra uma nova cadeira para ela, ela vai reconhecer, porque tem as características padrões de uma cadeira que ela analisou. Então, é por isso que quando a gente vai pesquisar uma foto no Google Fotos, você consegue colocar lá cachorro, por exemplo. E ele acha ali para vocês todas as fotos de pet, né? Então, é a matemática ali fazendo o celular entender, te ouvir e te dar uma resposta ali diante do que você pesquisou. Então, o mais incrível de tudo isso é que são os números, são cálculos. E porque o celular não pensa como a gente, né? Ele faz cálculos. Então, é matemática pura ali. Falando um pouquinho dos cientistas que mudaram, né, o mundo com o estudo de física e matemática, a gente tem a Katherine Johnson, que foi uma mulher negra, que nos anos 60 fez os cálculos à mão, sem utilizar nenhum tipo